Tudo bem, e agora se juntando à conversa está o Dr. Asaf Romerovsky, o diretor executivo dos Acadêmicos pela Paz no Oriente Médio, e Lehi Levi Idjofe, um coordenador no Fórum de Especialistas Israelenses e Sociedade Civil sobre Ajuda Humanitária a Gaza. Agora, a senhorita Levi Idjofe, a Associação Médica de Israel enviou cartas pedindo para garantir condições médicas básicas para a população de Gaza. Claramente, há uma crescente preocupação também dentro de Israel sobre a situação humanitária em Gaza? Sim, isso é algo que vemos, sabemos e entendemos. Algo que também é uma fonte de orgulho, eu acho. Orgulho porque muitos israelenses estão entendendo onde os padrões morais devem estar, qual é o aspecto humanitário que deve ser levado em consideração. E nós não podemos, como alguém pode ver essas imagens de crianças, de mulheres, de pessoas desarmadas, famintas, e com a quantidade de casas que foram arruinadas e infraestruturas que estão arruinadas, como alguém, eu não sei, como os olhos podem permanecer secos olhando para essas imagens? E Dr. Romerovsky, Israel negando que há uma fome em Gaza, rejeitando a alegação dessas 111 organizações, dizendo que estão caindo na propaganda do Hamas. Mas é realmente provável que tantas organizações diferentes, tantas imagens, estejam todas apenas mentindo? O fato é que é verdade que o Hamas tem roubado e abusado da ajuda, mas isso precisa ser colocado em contexto. Eles usam todas essas organizações internacionais como fachada para criar essa realidade. E as únicas pessoas que estão sofrendo como resultado disso são os palestinos árabes, a população palestina, como resultado do abuso. A preocupação quero dizer, isso é o que temos visto nas últimas semanas agora com os ataques aos centros, às zonas seguras em relação ao GHF, é o fato de que eles estão no terreno tentando entregar a ajuda. Gaza está sob ataque. Centenas de caminhões com ajuda humanitária estão sendo impedidos de entrar, causando o desperdício de alimentos por falta de distribuição. E tudo isso depende realmente da realidade de, novamente, qual será a perspectiva do dia depois de amanhã. Quando se trata de Hamas, no que diz respeito às conversas, eles querem trazer de volta a UNRWA e querem trazer de volta todas essas outras agências da Organização das Nações Unidas. A UNRWA tem sido cúmplice do terrorismo. O problema é que eles querem reverter para essa realidade. Por isso estão atacando a GHF. No meio disso, quem sofre é o próprio povo. Essa é a armadilha 22 que está se desenrolando aqui. E é exatamente isso que o mundo está vendo. Israel está preso no centro dessa situação. E eu tenho que perguntar, embora você está criticando a UNRWA, você está criticando a Organização das Nações Unidas aqui e essas agências, mas eu tenho que perguntar se o argumento é privar o Hamas de receitas econômicas, da opção de manter o controle sobre a população em Gaza. Por que Israel simplesmente não escolhe ir na direção oposta e inundar a faixa com ajuda e comida? Acho que o problema é que Israel não quer estar na posição de ser o corpo governante. Quer dizer, há uma questão fundamental sobre quem vai governar Gaza no dia depois de amanhã. Na realidade da GHF, o fato é que Israel tem ajudado com a segurança e até mesmo com os administradores da própria ajuda. A ajuda de Israel deve entrar. Há uma questão de quem vai administrar e governar isso. O problema é que o Hamas é o maior poder político e militar na área ainda. Eles são os que estão jogando tudo isso, enquanto Israel, ao mesmo tempo, está tentando avançar sua campanha militar, libertar os reféns e, no meio de tudo isso, garantir o fato de que a ajuda ainda está chegando a Gaza. Não há alternativa ao Hamas neste ponto dentro da infraestrutura de Gaza. O TK realmente não é uma verdadeira alternativa. E então essa situação de limbo está causando essa realidade atual, que está criando essas imagens e criando um ambiente difícil de desembaraçar, enquanto ao mesmo tempo que tem sido o objetivo contínuo da guerra, desembaraçar a população civil do Hamas. Certo. Senhorita Levi Idjofe, Israel diz que há 700 caminhões de comida prontos para serem distribuídos, mas um gargalo da Organização das Nações Unidas está impedindo isso. Por que a comida não está sendo distribuída se ela está lá? Então, só posso dizer o que entendo que é necessário para distribuir comida com segurança em uma situação como a que foi explicada
agora muito claramente o caos e o desespero. O total desespero do povo de Gaza após quase 3 meses em que nada entrou em Gaza. E após 3 meses entrou uma quantidade muito pequena. Se olharmos para trás, no tempo do cessar-fogo, o cessar-fogo anterior, quando cerca de 600 caminhões entravam por dia, e agora estamos falando de apenas dezenas de caminhões por dia, e isso possibilita as imagens que estamos vendo. Então, para voltar ao que você sugeriu, a solução em que também acreditamos é a necessidade de um cessar-fogo humanitário imediato, e isso permitirá uma entrada massiva de caminhões. Hoje, Israel é uma nação forte, poderosa e inteligente. E tenho certeza de que existem soluções que incluem o fortalecimento de diferentes organizações e atores humanitários credenciados, internacionais e locais, que podem garantir uma distribuição justa que não chegará ao Hamas. E é isso que precisa ser feito. E é isso também que o povo de Israel está pedindo. Se pensarmos sobre o que os médicos estão falando agora mesmo. Tudo bem. E, doutora Mirovski, eu quero voltar a uma coisa, um ponto que você mesmo fez, que Israel não está interessado em assumir a responsabilidade, assumir a posição de ser o responsável por entregar e distribuir a ajuda. Dito isso, porém, o próprio Israel admitiu que tem controle militar de cerca de 70%, 75% da faixa de Gaza. Isso não torna Israel responsável pela população lá? Bem, eu acho que, você sabe, há uma diferença entre o aspecto militar e o aspecto civil, e esse tem sido o dilema em que Israel se encontra. Eu argumentaria que, se Israel tivesse retirado a presença militar após o desengajamento, alguns desses problemas teriam sido evitados, voltando a 2005. O problema é que, novamente, na ausência de qualquer outro poder, Israel vai estar em uma situação de limbo, onde será a força governante, para administrar e cuidar desse negócio. A infraestrutura não está montada. Voltando ao ponto do seu comentarista anterior sobre o fato de que há um plano que foi proposto pelos Estados Unidos quanto ao envolvimento do mundo árabe, quanto a outros jogadores, para criar uma infraestrutura melhor que permitirá a Israel se retirar, isso ainda não aconteceu. E na ausência disso, Israel vai estar nesta situação de limbo. Para evitar essas situações, quando se trata de ajuda e ajuda médica, e você sabe, alimentos e suprimentos que precisam entrar na faixa de Gaza, para continuar o processo de acabar com a guerra e criar um ambiente para um dia depois de amanhã. Mas porque não há outro poder, você sabe, para o meu ponto anterior, Israel está preso nesta situação de limbo. Ao mesmo tempo, a difícil tensão é o avanço dos objetivos operacionais militares, enquanto também tenta criar essas zonas seguras e garantir uma população de integridade civil real que receberá a ajuda de que precisa.